Vamos lá, Vini, vamos com mais um assunto aqui, girando, vamos falar do mundo do futebol aqui. Infelizmente, mais um episódio de racismo envolvendo dessa vez 2 jogadores brasileiros, né, Vini? Verdade. Cenas absurdas e muito tristes, né, e que corriqueiramente acontecem, né, tanto no Brasil como no exterior, principalmente em países como Rússia, como Ucrânia, e agora aconteceu nesse clássico aí entre o Shakhtar Donetsk e o Dinamo de Kiev, o Dentinho, né, que foi jogador do Corinthians, e o Tyson, que foi jogador do Internacional, os dois jogam no Shakhtar Donetsk, que era o visitante, né, que era o time da casa, e acabaram sendo ofendidos pela torcida rival, pela torcida visitante, que começou ali a gritar alguns cânticos racistas. E aí o que aconteceu, Edgar, foi que o Tyson, ao ouvir esses gritos, ele acabou pegando a bola e chutando na torcida rival. E foi expulso. Aí o jogo acabou sendo paralisado, as duas equipes saíram de campo, e aí na volta o juiz foi lá e expulsou ele. Então por que o Balotelli não foi expulso? Foi, inclusive, ali... Aí vai da sensibilidade do juiz em campo, né? De entender o que está acontecendo. Né, e eu acho que faltou para este cidadão. E aí o Tyson e o Dentinho acabaram saindo chorando de campo. A gente tem até aqui a imagem, né? A gente não pode mostrar, obviamente, que o vídeo, né, por direitos de transmissão, mas nós temos, acho que não está ainda agora pra gente, mas daqui a pouco a gente mostra a foto tanto do Tyson como ali, do Dentinho chorando. Tá aí esse daí, Dentinho, o Dentinho, e temos também o Tyson, que depois, Edgar, foi também às redes sociais falar sobre o episódio. Nós temos aí também, Brunão, o print do que o Tyson disse pelo Instagram. Ele diz assim: jamais irei me calar diante de um ato tão desumano e desprezível. Minhas lágrimas foram de indignação, repúdio e impotência. Impotência por não poder fazer nada naquele momento. Mas somos ensinados desde muito cedo a sermos fortes e a lutar. Lutar pelos nossos direitos e por igualdade. O meu papel é lutar, bater no peito, erguer a cabeça e seguir lutando sempre. Em uma sociedade racista, não basta não ser racista, precisamos ser antirracista. O futebol precisa de mais respeito, o mundo precisa de mais respeito, e agradeceu ali também pelas mensagens de apoio. E aí um outro caso aconteceu aqui no Brasil também, Edgar, no clássico Cruzeiro, né? Entre Cruzeiro e Atlético Mineiro no Mineirão, durante uma discussão entre torcedores do Atlético com os seguranças ali, que estavam no estádio, os torcedores reclamavam que os seguranças o abordaram. Não dá para entender qual que era o real contexto ali da situação, porque a gente só tem o vídeo dessa discussão, mas um dos torcedores acaba falando para o segurança: olha a sua cor, né? Vamos ver o vídeo desse momento. Você percebe, Edgar, que ele tá ali xingando o segurança. Sim. Depois ele fala, olha a sua cor, e aí tem uma pessoa que ainda fala, você é racista, né? O Atlético já fez obviamente comunicado, que né? Já foi repudiado pelo Atlético Mineiro, pelo Twitter, já emitiu um comunicado ali, repudiando veementemente qualquer ato de violência, incluindo racismo, injúria ou ofensa moral, seja no estádio ou fora dele. As diversas imagens que circulam em redes sociais são lamentáveis e devem ser objeto de rigorosa apuração. O Atlético se coloca aí à disposição das autoridades para poder identificar o sujeito, e outros clubes de futebol também, Corinthians, Internacional, Flamengo, enfim, entre outros, também repudiaram tanto esse ato como o ato contra o Tyson e contra o Dentinho. É preciso parar de tratar, Edgar, o futebol como um mundo paralelo aqui no Brasil. Perfeito. Porque aqui, o futebol, quando tem violência, não se prende ninguém. O futebol, quando tem racismo, não acontece nada com ninguém. Então, não é um mundo à parte. É um mundo real, e essas pessoas precisam ser punidas no rigor da lei. Perfeito. Sim, fala, Adriles. Primeiro, fazer uma distinção. A Ucrânia não é o Brasil. A Ucrânia existe um racismo muito mais patente, latente lá do que aqui, que eu acho, a meu ver, uma democracia racial, de miscigenação, de cultura, de etnia. Claro que existe racismo pontual, ninguém nega, como a gente está vendo aqui. Mas, falando sobre esporte, pegando o gancho no comentário do Vini mesmo, o esporte, eu tenho uma teoria que é uma espécie de substituto civilizado para o instinto homicida da guerra, entendeu? Antes você tinha o prazer pelo
sangue derramado, pela conquista de um território. O que o esporte faz? Você pega esse instinto canalha, homicida, monstruoso que a gente tem, que todo mundo tem, e canaliza no esporte que ninguém. Eu acho que até falta, eventualmente, umas cabeças cortadas. Parece que a conquista simplesmente de um mero título é meio esquisita. E quando você tem esse palco de catarse expiatória de uma monstruosidade velada, de um instinto velado que a gente tem pessoas como esse canalha racista que exatamente dão vazão, dão voz a esse tipo de sentimento obtuso e sacana nesse sentido, entendeu? Então, isso não quer dizer, pelo amor de Deus, eu vou dizer mais uma vez isso, se vocês quiserem me apedrejar, que a gente tem uma sociedade racista. Isso é uma coisa pontual, racista, que é prontamente, absolutamente rechaçada por toda uma sociedade que cada vez mais é madura do ponto de vista racial. Eu acho que colocar a exceção pela regra é temerário e gera exatamente esse sentimento de antagonismo que a gente tem. E a pergunta para passar a bola pro Kim Kataguiri: você é galo, raposa ou coelho? Pra você, eu sou atlético. Eu torço contra o futebol, eu torço pela poesia. Você é galo, então você é galo. Eu sou galo, eu sou atlético. Ô Kim, o quanto dessa situação que a gente... pergunta, Edgar, vai. eu quero deixar registrado que eu torço pro glorioso Esporte Clube Primavera de Indaiatuba. Opa! Já fizemos vários amistosos com o Primavera. Você é de Indaiatuba? Eu sou de Indaiatuba. O Guarani fazia vários jogos treinos com o Primavera. Perdeu várias vezes lá, né, Edgar? Ô Kim, quanto dessa circunstância que o Adrilho está apontando, nessa polarização, e tem o fator histórico também, do país como a Ucrânia, exacerba esse sentimento na humanidade, eu posso dizer assim, né? O quanto essa polarização endossa, de alguma maneira, o sujeito que é racista e tem lá no seu âmago um sentimento racista, a botar pra fora isso. Eu acho que isso aí é um negócio que até é dissociado da polarização política, porque o racismo é um negócio tão imbecil e tão irracional, porque você vincula uma pessoa à raça dela, ou vincula a raça dessa pessoa a alguma característica negativa, como se aquilo fosse inerente à biologia da cor da sua pele, ou de quem você descende. É um negócio assim, que realmente é de um coletivismo imbecil, que não faz o menor sentido você vincular uma pessoa, uma característica negativa ou positiva, em relação à sua raça, assim, não entra na minha cabeça como uma pessoa pode acreditar, ainda mais no Brasil, né, ainda mais no Brasil em que, eu sou metade japonês, mas eu sou um quinto negro, um quinto italiano, um quinto português, etc. Então, o cara que fala, ele, além de ser racista, além de ter um ódio ignorante, ele também é burro, né, porque ele também não sabe que a própria ascendência dele também envolve, no Brasil, um caldeirão histórico e cultural gigantesco.